Olá, eu sou a doutora Fernanda Herrero, sou dermatologista e hoje nós vamos conversar sobre uma doença bastante comum, o vitiligo. Eu decidi fazer esse vídeo porque agora tem uma participante no Big Brother Brasil que tem esse problema de pele. Então achei muito interessante a gente conversar sobre essa doença, que é uma doença comum, que traz tanto estigma. Muitas pessoas veem aquelas manchas, têm medo de se aproximar, têm medo de tocar. E a principal coisa, a principal mensagem desse vídeo é que o vitiligo não é contagioso. Você pode sim ter um contato, ter uma amizade com uma pessoa com vitiligo sem problema nenhum. O vitiligo é uma doença que dá manchas brancas na pele. Não são manchas brancas comuns. Então são manchas brancas bem acentuadas. Elas podem começar como uma manchinha só ou podem ser manchas mais espalhadas pelo corpo. A mancha branca do vitiligo, ela é uma mancha que não tem relevo, então essa é a primeira característica. Para ser mancha em dermatologia, você não pode passar a mão e sentir alguma alteração na pele, então ela não tem relevo e ela é um branco bem branco, que a gente costuma chamar até de branco nacarado, de tão branco que é. Então isso já diferencia o vitiligo de outros problemas que podem dar manchas brancas na pele. Então é muito comum, às vezes, pais virem preocupados na consulta médica porque seus filhos, crianças, estão com manchas brancas na pele. Pode ser o vitiligo, mas pode ser uma infinidade de outras condições que deixam manchas brancas na pele. Inclusive, é muito comum criança onde se machuca ficar uma manchinha um pouco mais clara que a pele. Mas é uma mancha diferente do vitiligo, não é uma mancha tão branca. E essa mancha que fica após uma lesão da pele, que é o que a gente chama de hipopigmentação pós-inflamatória, ou seja, onde inflamou, tem gente que mancha de escuro, mas tem gente que mancha de branco. Criança habitualmente mancha de branco. Onde levou uma picada, mancha de branco. Então isso é uma condição diferente do vitiligo. Então o vitiligo vai se caracterizar por essas manchas brancas na pele. Geralmente aparece na infância, mas pode aparecer em qualquer época da vida. E é muito comum que as lesões de vitiligo apareçam quando o paciente está passando por alguma situação emocional mais difícil, mais complicada. Não precisa ser a regra, ou seja, não é sempre que a pessoa tem vitiligo que ela está passando por um momento de estresse, mas a gente vê que isso é muito comum, especialmente em crianças. Então a gente vê, por exemplo, a criança mudou de escola, os pais estão brigando, os pais estão separando, ou está chegando um irmãozinho, vai nascer um irmãozinho. Às vezes a criança pode começar com uma mancha branca. Os adultos podem ter as manchas no rosto, podem ter em áreas de atrito, que a gente fala do corpo. Então é comum que ele tenha em áreas de joelho, de tornozelo, áreas dos punhos, nas mãos, e as crianças têm muito comumente na face, ao redor da boca, ao redor da pálpebra. Então o ideal, se tem alguma manchinha branca, tá preocupado, aí procurar um dermatologista para ver se é o vitiligo mesmo. Essas manchas brancas, elas podem surgir num momento emocional mais difícil, mas lógico que não é todo mundo que passa por um estresse que vai ter o vitiligo. Então a pessoa, para ter o vitiligo, ela precisa ter uma condição predisponente. Ela precisa ter uma tendência a ter o vitiligo. Então é comum que a gente veja que algumas pessoas que têm o vitiligo já têm parentes na família que tinham vitiligo também. Então elas contam que o tio, que o pai, que o irmão já tinha uma manchinha branca também. Ou às vezes essa pessoa que tem o vitiligo, ela pode ter alguma tendência a problema autoimune, porque uma das teorias de surgimento do vitiligo é que ele seja uma doença autoimune, ou seja, o paciente passa a não reconhecer como seu a sua própria célula da cor. O melanócito é a célula que dá cor para a nossa pele, que dá cor para os nossos olhos, que dá cor para os nossos cabelos. Então o paciente começa a reconhecer como se fosse estranha essa célula de cor e começa a atacar essa célula de cor. Então ele vai removendo essas células de cor da pele e por isso que a pele fica branca. Justamente por causa dessa teoria autoimune que o paciente de vitiligo deve ser investigado para outras doenças autoimunes. Então é muito importante, muitas vezes o médico vai solicitar exames de sangue para ver se não tem uma anemia.
se não tem problemas de tireoide, os problemas de tireoide são muito associados ao vitiligo, e se não tem outras doenças autoimunes associadas ao vitiligo. Quando a gente descobre que esse paciente tem algum outro problema associado ao vitiligo, a gente faz ou encaminha esse paciente para fazer o tratamento, porque isso também vai ajudar no tratamento do vitiligo. E qual é o tratamento para o vitiligo? O vitiligo tem cura? Tem pacientes que sim, que repigmentam totalmente a lesão. Tem pacientes que vão manter aquela lesão inicial e a gente consegue conter para que essa doença não se espalhe. E tem pacientes que vão acabar ficando com essas manchas, né? Mas o que é muito bom saber é que a gente tem muitos tratamentos disponíveis para o vitiligo hoje em dia. Os tratamentos para o vitiligo vão desde pomadas, então pomadas geralmente a gente faz na criança, são pomadas que visam a fazer com que essa pessoa não ataque tanto a pele. Então são os imunomoduladores ou são os corticoides. Os imunomoduladores são um tipo de tratamento que a gente usa quando a gente não quer usar o corticoide por tanto tempo, porque ele tem uma função semelhante ao corticoide, de não fazer a gente atacar as nossas próprias células, mas ele não tem tanto efeito colateral quanto o corticoide. Existem tratamento via oral, então às vezes quando a gente vê que esse vitiligo está se disseminando, está espalhando muito rapidamente, a gente pode entrar com tratamento via oral, e o corticoide é um deles, sim. Então o corticoide é uma medicação muito usada em dermatologia, que se você está sendo acompanhado pelo seu médico, você não precisa ter medo de usar, desde que você esteja fazendo sob supervisão médica. Existe laser, existem tratamentos tipo enxerto, existem alguns tratamentos com microagulhamento, tudo para fazer que o melanócito de outras áreas voltem a repigmentar essa pele, e para estimular o melanócito que o paciente tem a voltar a escurecer essa pele. Uma coisa muito interessante é que o paciente com vitiligo é estimulado a tomar sol. Lógico que aquela pele está sem proteção solar, então você não vai tomar um sol super quente para ficar cheio de bolhas, porque você perdeu a proteção que o melanócito dá da cor. Mas os médicos orientam, sob orientação médica, que o paciente com vitiligo vá tomando pouquinho de sol na pele branca, 2 a 3 minutinhos, 5 minutinhos no máximo, sem o protetor solar na pelinha branca, para ver se o melanócito volta a acordar. Então, o que eu queria deixar de mensagem é que o vitiligo hoje em dia tem muitos tipos de tratamento, que se o seu filho ou sua filha, o que a gente vê muito mais comumente, o que eu vejo no meu consultório são crianças. Apareceu com uma manchinha branca, você não precisa se desesperar, porque eu sou mãe também, eu sei isso, o quanto mobiliza. Você tem que procurar tratamento, nós temos inúmeros tratamentos. Se ficar uma manchinha, tem formas de camuflar muito eficientes, e que isso pode ser tratado e pode ser acompanhado. Que o vitiligo não é contagioso, é muito bacana a gente ver na TV uma pessoa que se aceita tão bem com vitiligo, que não cobre todas as manchas do corpo, uma mulher bonita, uma mulher que está lá mostrando que tem a doença e não tem problema nenhum. Espero que tenha ajudado. Se você tiver alguma sugestão, se você quiser saber mais sobre o vitiligo, deixe nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações e dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal. Eu andei meio sumida, mas eu prometo que esse ano eu vou ter mais regularidade nos vídeos. Obrigada!